A invasão do espaço aéreo da Estônia por um avião militar russo reacendeu de maneira abrupta as tensões entre Moscou e a OTAN em um momento já carregado de suspeitas, receios e manobras militares que colocam a região do Báltico como um dos pontos mais explosivos da geopolítica atual. Não se trata de um episódio isolado, tampouco de uma mera violação de fronteira como tantas outras registradas ao longo dos últimos anos. O que ocorreu em setembro de 2025 foi mais profundo, uma afronta direta contra um Estado-membro da Aliança Atlântica, que imediatamente passou a interpretar o gesto russo como uma provocação deliberada, parte de uma estratégia maior de testar limites, medir respostas e demonstrar que o Kremlin não teme as linhas vermelhas estabelecidas pelo Ocidente. O avião russo, um caça de alta performance, não apenas atravessou alguns quilômetros do espaço aéreo estoniano, como permaneceu tempo suficiente para gerar uma resposta militar imediata das defesas da OTAN. O ato foi considerado por Tallinn uma clara violação de soberania e um alerta inequívoco de que a Rússia está disposta a expandir o jogo de pressões para além da Ucrânia, mirando agora diretamente os países bálticos. A Estônia, pequena em território, mas estratégica em posição, sempre foi vista por Moscou como parte de sua zona de influência histórica. Desde a independência após a queda da União Soviética, a integração estoniana à União Europeia e, principalmente, à OTAN, foi um dos pontos mais incômodos para a Rússia. Agora, ao violar o espaço aéreo do país, Moscou envia uma mensagem que mistura arrogância e cálculo. Demonstra que pode atingir, sem aviso, uma nação que tem como principal escudo a cláusula de defesa coletiva da aliança. Tallinn reagiu prontamente, convocando embaixadores, denunciando publicamente o ato e exigindo uma resposta firme de seus aliados. A OTAN, por sua vez, classificou o episódio como inaceitável, mobilizou aeronaves para interceptação e sinalizou que manterá vigilância reforçada na região do Mar Báltico. No entanto, o dilema é evidente. Reagir de maneira mais dura poderia escalar para um conflito direto, mas ser brando demais abre espaço para que Moscou interprete a falta de firmeza como um sinal de fraqueza. O timing da incursão não é acidental. A Rússia está em meio a um conflito prolongado na Ucrânia, mas tem conseguido manter a iniciativa em vários frontes, inclusive no campo da intimidação estratégica. Ao violar o espaço aéreo da Estônia, Vladimir Putin envia uma mensagem dupla. Internamente, reforça a ideia de que a Rússia não teme confrontar a OTAN, galvanizando sua base nacionalista e projetando uma imagem de força. Externamente, coloca pressão nos países europeus, testando a coesão da aliança e questionando se, na prática, estariam dispostos a confrontar Moscou em defesa de um de seus menores membros. A Estônia, apesar de seu tamanho, representa uma peça fundamental no tabuleiro. Sua localização, ao lado da Rússia e próxima ao enclave de Kaliningrado, faz dela um ponto de vulnerabilidade da OTAN e um possível epicentro de confrontos futuros. A população estoniana, acostumada a viver sob a sombra do gigante russo, recebeu a notícia com uma mistura de indignação e resignação. Não é a primeira vez que aviões militares russos violam o espaço aéreo de países bálticos, mas o episódio mais recente teve um peso diferente porque ocorreu em um momento de fragilidade das relações internacionais e de nervos à flor da pele em Bruxelas, Washington e Moscou. Para a Estônia, não se trata apenas de defender sua soberania física, mas também de reforçar a ideia de que sua adesão à OTAN não é apenas simbólica. É uma garantia de que, se atacada, não estará sozinha. O problema é que cada provocação desse tipo coloca o artigo 5º da aliança sob tensão, pois obriga os aliados a debater até que ponto uma incursão desse nível representa ou não uma agressão militar formal. As autoridades da OTAN não esconderam sua preocupação. Jens Stoltenberg, secretário-geral da aliança, destacou que esse tipo de ação é perigosa e irresponsável, podendo gerar incidentes de maiores proporções. A OTAN já mantinha caças destacados em bases da Lituânia e da Polônia justamente para responder rapidamente a violações aéreas, e dessa vez não foi diferente. Aeronaves foram despachadas imediatamente para monitorar e garantir que o avião russo fosse escoltado de volta ao espaço aéreo internacional. O recado foi claro: a aliança está atenta e pronta para agir. Ainda assim, paira a sensação de que Moscou atingiu seu objetivo, pois conseguiu demonstrar sua capacidade de intimidação sem sofrer retaliações mais severas. Para Moscou, a narrativa foi diferente. O Ministério da Defesa russo alegou que o avião estava em missão de rotina, que teria se aproximado da fronteira, mas que não houve violação intencional. Essa explicação, no entanto, não convenceu nem a Estônia nem os demais aliados ocidentais. A retórica russa já é conhecida: minimizar, negar ou justificar incidentes enquanto, na prática, mantém a pressão. O histórico mostra que episódios semelhantes foram usados repetidas vezes como parte de um padrão calculado, no qual Moscou busca testar os limites de resposta da OTAN sem, no entanto, desencadear um conflito direto e imediato. É uma guerra de nervos, um jogo de sombras em que cada movimento carrega consigo o risco da escalada. Na União Europeia, a resposta também foi dura. Líderes europeus destacaram que a integridade territorial de qualquer Estado-membro é inegociável e que a Rússia deve respeitar as normas internacionais. Ainda assim, há divergências sobre como agir. Países do leste europeu, especialmente a Polônia e os próprios bálticos, pedem uma postura mais firme, com aumento da presença militar e até sanções adicionais. Já países da Europa Ocidental, mais cautelosos, temem que uma escalada desnecessária possa empurrar o continente para uma guerra aberta. Essa divisão revela uma das grandes vulnerabilidades do bloco: a dificuldade em alinhar uma resposta unificada e imediata diante de agressões graduais da Rússia. A violação do espaço aéreo estoniano também traz à tona o debate sobre a dissuasão nuclear e as linhas vermelhas da OTAN. Se Moscou se sente confortável para desafiar a aliança dessa forma, significa que considera improvável uma resposta militar proporcional. Isso pode encorajar novos episódios, cada vez mais ousados. A questão que paira é: até onde vai a paciência do Ocidente?
Até quando essas provocações serão tratadas como incidentes isolados e não como parte de uma estratégia clara de desestabilização? O receio é que, se a Rússia perceber que pode agir impunemente, acabe testando não apenas o espaço aéreo, mas também fronteiras terrestres ou até mesmo infraestruturas críticas, como redes de energia e cabos submarinos. Na Estônia, o episódio fortaleceu ainda mais o discurso de união nacional contra a ameaça russa. O governo estoniano usou a ocasião para reforçar pedidos de mais apoio militar, tanto em sistemas de defesa aérea quanto em presença física de tropas da OTAN no país. Tallinn sabe que, sozinha, não teria como resistir a uma agressão direta de Moscou, mas aposta que, ao manter o assunto no topo da agenda internacional, garante que os aliados não ignorem sua vulnerabilidade. A memória da ocupação soviética ainda está viva no imaginário coletivo estoniano, e cada provocação russa reacende o trauma histórico de um povo que já experimentou o peso da dominação do vizinho. O episódio em Baku, onde Hamilton e Leclerc se desentenderam na pista, mostrou como os pequenos atritos podem ganhar dimensão global no esporte. Já o incidente na Estônia prova que, na geopolítica, pequenos gestos carregam riscos enormes. Um caça que cruza alguns quilômetros de fronteira pode não parecer muito, mas em um tabuleiro tão delicado como o da OTAN e da Rússia, cada movimento é analisado como potencial prenúncio de algo maior. O futuro imediato dependerá de como as duas partes calibrarão suas ações. A Rússia provavelmente continuará a testar os limites, enquanto a OTAN buscará equilibrar firmeza e cautela, para não cair em armadilhas que possam precipitar um confronto direto. No fim, a invasão do espaço aéreo estoniano é mais do que um incidente militar. É um lembrete de que o equilíbrio na Europa é frágil e de que o Báltico permanece como uma das regiões mais vulneráveis do continente. A cada provocação, aumenta o risco de erro de cálculo, e um erro de cálculo entre potências nucleares pode ser o gatilho para consequências irreversíveis. O episódio, portanto, não é apenas sobre Estônia, mas sobre o futuro da segurança europeia e a capacidade do Ocidente de resistir às pressões de uma Rússia cada vez mais assertiva, ousada e disposta a desafiar o status quo.